onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador fico em oração junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Uma encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Feliz sábado, queridos. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. É gratificante ter você conosco neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de fazer um convite especial, como temos sempre feito, que você aproveitasse esses momentos iniciais e pudesse compartilhar esse link para mais pessoas, para que as outras pessoas também pudessem ter a oportunidade também de ter acesso a essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação, tá bom? Vamos então iniciar nossa discussão neste momento. Eu gostaria de convidar aqui os nossos amados que estão conosco aqui, que estarão conosco aqui participando. Gostaria de convidar aqui o Wesley e o Tássio
Muito bem, queridos. Mais uma vez estamos aqui juntinhos. Um feliz sábado, Wesley. Prazer em tê-lo aqui novamente conosco. Feliz sábado, Gil. Feliz sábado, Tássio. A todos vocês aí que estão nos assistindo. Que hoje possamos ter aqui, através da leitura e da meditação aqui nessa palavra de Deus, encontrar o que a lição está disposta a nos conceder, que é descanso para nossas almas, que é algo que a gente precisa tanto. Que Deus nos abençoe, então, a partir e durante esse estudo. Meu querido amigo Tássio, um feliz sábado, mais uma vez. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Feliz sábado, Gil. Feliz sábado, Wesley. E a todos os nossos queridos irmãos que estão aqui conosco. Que a graça do nosso Deus possa permanecer com cada um de nós. E uma lição, né, realmente muito importante, eu diria, fundamental na vida cristã, né? Muito bem, vamos então iniciar com a oração, né? Vamos então estudar aqui, discutir a palavra de Deus. Vamos então pedir a iluminação de seu Espírito, para que todas as coisas que forem faladas aqui possam ser usadas, né? Possam ser trazidas do céu ao nosso coração. Professor, por favor, faça essa oração. Nosso querido Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque em mais uma oportunidade, nós estamos na Tua presença para estudarmos um pouco mais a Tua palavra. Que o Teu Santo e Bom Espírito, como o Teu Filho falou, possa permanecer conosco, possa trazer iluminação dos céus para a nossa mente e todas essas verdades da Tua palavra, ó Deus, segundo as Tuas promessas, que nós possamos, pela Tua mesma graça, ó Deus, viver de acordo com a Sua vontade. Permanece conosco nesse momento de estudo e reflexão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que está aí em casa, pegue o seu guia de estudo, a sua lição da Escola Sabatina. Se você não tem a lição, pegue a sua Bíblia e o livro, o texto bíblico que vamos meditar, né, neste momento, está em Mateus capítulo 11, verso 28. Bastante conhecido, e vamos então desenrolar algumas coisas importantes que tem dentro desse texto. Ele diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, Wesley, que convite maravilhoso. Eu gostaria que você pudesse iniciar contextualizando este versículo, né? Porque Deus, então, ele faz esse convite ao povo. O que é que estava acontecendo com o povo? Porque o povo precisava ir a Deus descansar, porque ele apresenta aqui, né, que o povo precisaria ir a ele para ter descanso, para, né, ter um alívio de todos os fardos que eles carregavam. Esse texto extremamente conhecido, utilizado por quase todo cristão conhece esse texto. Infelizmente, na prática, ele não é tão bem vivido. Ele é muito lido, mas talvez vivido não. Porque Jesus, quando no contexto social ali de Jerusalém, Jesus estava falando para um povo que estava oprimido por causa de muitas leis judaicas ali criadas pelos rabinos, a fim de explicar a Torá. E aqui vale um detalhe: a Torá, né, para ele se divide em duas partes, né, para o israelita, a Torá oral, que foi Deus falando com Moisés, e depois se tornou a Torá escrita. Mas, segundo os rabinos, nem tudo que foi falado para Moisés foi transcrito para a lei, para essa lei escrita, para a Torá escrita. E aí eles começaram, os rabinos, a estudar em como ampliar o sentido de algumas coisas. E aí se criou 613, em torno de 613 mandamentos. Eles chamam de mitzvot, a mais dentro de Israel. E isso fez com que, para o povo viver a religião, tinha pessoas que viviam uma vida inteira e não entendia todos os preceitos criados pelos rabinos. E a libertação que a religião, né, esse religar e esse unir a Deus permite, não era vivido pelo povo de Israel. Então Jesus estava falando para uma comunidade que estava de fato sobrecarregada de normas, costumes e hábitos, mas eles não encontravam o descanso que Cristo queria dar. Então basicamente esse é o contexto bem simples, né, falando de uma forma bem simplória aqui. O que Jesus pretende é chamar as pessoas para um verdadeiro descanso.
que eles nunca experimentaram antes. E isso é muito interessante o que você colocou aqui, porque, na verdade, o que era para ser a religião, a libertação, tornou-se algo assim muito, né, pesado, muito ruim, fora do contexto daquilo que Deus queria que fosse. Então, Deus ele faz esse convite: eu vos aliviarei, venham a mim. Esse imperativo que Deus, então, chama para que as pessoas pudessem entender. E o outro ponto interessante que eu gostaria que vocês colocassem, além disso, e parecia que o fardo que Jesus também estava apresentando era bem mais pesado, porque Jesus, quando ele vai discorrer ali nas leis, ele vai trazer outras também, outras coisas do que a lei apenas apresenta. Por exemplo, ele diz assim: olha, se você simplesmente olhar para uma mulher e desejá-la, você já entrou em adultério. Então parece que Jesus estava ampliando também a lei, estava trazendo um fardo, ou não, Paulo? É bem interessante, né, isso que o Wesley colocou para nós, a respeito de como aquela religião legalista trazia um peso, né, um fardo para a vida das pessoas. Eu vejo sempre assim, quando a gente vai ler os evangelhos, e todas as vezes que Jesus fazia ali, pelo menos pelo que os evangelhos relatam, um milagre no sábado, sempre tinha alguém para testemunhar. Então parece que ficavam fiscalizando, né? Você tinha um grupo de pessoas que fiscalizavam as ações de todos ali durante o sábado, e realmente até como um dia tão santo, prazeroso, se tornava muitas vezes um fardo. E eu creio que muitas pessoas sentiam um alívio quando aquele sábado passava, né? Debaixo de tanta inspeção e tudo mais. O que Gil colocou aqui é bem interessante, porque Jesus, na verdade, ele vem trazer uma coisa fundamental, porque veja, se eu entendo que o cumprimento da lei, né, da Torá, se reflete, se limita apenas em ações minhas, então é como se eu estivesse no controle, é como se eu tivesse condição de produzir a obediência. E aí Jesus fala: olha, não é bem assim. O nível que Jesus trata ali, a Torá, né, a lei, é uma coisa que está além da capacidade humana. Mas por que Jesus fala aquilo? É justamente nesse contexto de convite: dependam de mim, né, venham para mim, vocês dependem da minha graça para obedecer. Não são vocês quem produzem através dessa religião legalista, pesada que vocês estão vivendo, mas é baseado na minha graça. Então, ou seja, se até aquilo, Gil, como você falou, do cumprimento da lei ou da quebra da lei em relação ao adultério envolve o pensamento, então Deus é o único realmente que pode nos manter na sua graça, né? É o único que pode nos manter em obediência. Então, isso é mais um convite à dependência de Deus do que um desencorajamento de viver a religião verdadeira, né? E uma coisa importante é que Jesus, quando ele apresenta esse convite da graça, é algo muito profundo, porque nós não precisamos e não podemos ficar apenas presos a um cumprimento simplesmente doutrinário, sabe? Da vontade de Deus. Embora a doutrina seja muito importante, seja fundamental, mas se ela estiver dissociada do relacionamento com Cristo, realmente não vai ter sentido nenhum. Então é justamente isso que o Wesley colocou para nós logo no início, de que esse aspecto é tão fundamental, é uma mensagem básica do Evangelho, o descanso, né, o alívio na presença de Cristo, que muitas vezes a gente se preocupa muito com coisas mais rebuscadas e esquecemos aquilo que é basilar na vida cristã, né? Na vida religiosa, que é justamente o descanso na presença de Cristo. E me permita aproveitar essa fala de Tássio, quando Jesus fala assim, ó, venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está falando assim, ó, olha, vocês estão tentando encontrar paz em tantas coisas, em tantos métodos, e eu estou aqui, eu vou ser para vocês o alívio de vocês. E a gente, Gil, foi quando eu fiz esse comentário, que muitos de nós conhecem o texto, conhecem o verso, mas às vezes estamos envolvidos na obra de Deus, envolvidos em muitas atividades e não temos nem paz e nem descanso. Então, será que nós estamos voltando àquelas práticas judaicas, buscando através das nossas obras encontrar alívio para a nossa consciência culpada? Porque às vezes, por trás de uma boa ação, existe uma mente culpada buscando salvação por seus próprios méritos. E aqui vale de novo o convite: vocês que estão sobrecarregados, é em mim que vocês vão encontrar descanso. É porque a religião ela acaba sendo o fim em si mesmo.
né? Então, se eu preciso fazer algo para agradar a Deus, então eu não preciso de Deus, como o professor colocou, né? Deus, eu posso me salvar sem Deus. E a gente percebe que as pessoas viviam ali sobrecarregadas e as pessoas não alcançavam aquela paz que elas precisavam. E então Deus diz assim: venham a mim, porque só em mim vocês encontrarão essa paz. Isso é interessante. E sabe, queridos, como Wesley bem colocou, a gente precisa estudar a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que abra as nossas mentes para que compreendamos como de fato ela quer nos apresentar, porque a gente corre um pouco nesse erro, né, de achar que, ou interpretar de maneira equivocada, e a gente carregar esses fardos que, na verdade, não precisaríamos e não deveríamos carregar sozinhos. Deus, então, ele se apresenta como aquele, né, que está ali à disposição para nos ajudar nas nossas dificuldades. Então, ele disse assim: tomem sobre vós, professor, o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. O que seria isso, então, quando Deus apresenta esse jugo ao seu povo? É bem interessante no contexto histórico, porque assim, as lições que Jesus trazia, as histórias que ele contava, as parábolas, tinha tudo a ver com o contexto que as pessoas viviam. Então essa é uma questão bem interessante. Agora, qual é o grande perigo que nós incorremos hoje, né? Veja, desde o século XVIII para cá, nós temos uma tendência, mais especificamente do XIX para cá, né? Nós temos uma tendência de enxergar a história do ponto de vista apenas materialista. Então, ou seja, nós descartamos, isso somos ensinados desde pequenos, no sistema educacional que estamos inseridos, a desde pequeno desconsiderar a realidade espiritual. Então nos apegamos apenas àquilo que é material, àquilo que é político, àquilo que é social, e nos esquecemos da visão espiritual da vida. Mas quando a gente vai para a Bíblia, veja que Jesus, cada situação, né, cada contexto que ele estava inserido ali, ele sempre retirava lições espirituais. E a figura do jugo é um exemplo disso, né? Quando a gente vai entender, né, era costume deles na época, sempre colocavam ali 2 animais, né, que era chamada assim uma junta de bois, por exemplo. Essa expressão nós sempre encontramos aí no Novo Testamento, uma junta de bois. Então, na verdade, se colocava ali um boi mais velho, né, com um mais jovem. E o jugo que era colocado, né, era justamente atrelado, né, era uma ferramenta de trabalho que era atrelado para que eles pudessem caminhar juntos. E uma coisa interessante, quando Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, significa dizer que ele está ao nosso lado para caminhar. Então, ou seja, ninguém precisa tomar e caminhar sozinho, né? É caminhar lado a lado com Jesus. Esse é o convite da graça, é caminhar junto a ele, aquele que é, né, o experiente, né, aquele que é o nosso guia, e nós estaremos caminhando lado a lado com ele. Às vezes nós vamos tentar, né, ir para um lado diferente daquele que é o caminho correto, mas atrelados com Jesus através do jugo, né, nós estaremos andando sempre no caminho correto. Então veja que coisa importante é caminhar ao lado de Jesus, tomar sobre vós o meu jugo, né, que é suave, e o meu fardo que é leve, né? Então, só para você complementar, ele apresenta ali as suas leis, os seus estatutos, ele diz aqui: eu estou junto com você, para que você consiga viver aquilo que eu quero que você viva. Isso é muito interessante, né? Essa didática de Deus e esse se colocar ao lado do ser humano para poder, nessa caminhada cristã, crescer. É interessante isso. E responde a sua pergunta, né, logo feita no início, Gil, de que, eu já estou sobrecarregado, Jesus está me oferecendo mais carga, né? Mas outra lição a gente pode tirar daí é que a carga que as pessoas estavam era a falta de paz espiritual por viver uma religião baseada nas obras. E o jugo de Jesus é uma religião onde ele é quem está promovendo a salvação das pessoas pelos seus próprios méritos. Então, associado a isso, ele fala assim: e eu vou estar com vocês na jornada, eu vou ensinar vocês como fazer isso, porque a função desse jugo colocado sobre um boi mais experiente e um boi mais novo era para que o novo soubesse realizar o trabalho como ele não vai nos isentar da nossa responsabilidade, né? Porque a gente pensa assim: se ele vai estar do nosso lado, então ele vai estar fazendo tudo e eu vou estar ali só tranquilo, observando. Não, ele não vai nos isentar da nossa responsabilidade.
mas Ele estará ao nosso lado ali, né, nos ajudando nessa caminhada. Agora, o que é interessante também, queridos amigos e vocês que estão em casa, é que parece que essa é uma história que aconteceu no passado, e parece que no presente já não há mais isso, não acontece isso, e é uma lição que a gente precisa tratar com muita responsabilidade, com muito carinho, e fazer uma análise muito profunda da nossa vida espiritual, porque talvez, querido, nós estejamos vivendo exatamente dessa forma, achando que vamos ser salvos, pelas obras, querendo agradar a Deus de alguma forma pela função que nós desempenhamos na igreja, pelas atividades que nós acabamos aqui fazer na igreja, só que muitas vezes, como Wesley bem colocou, nós estamos envolvidos demais nas atividades da igreja, na obra de Deus, mas estamos muito distante do Deus da obra. Isso é muito preocupante e a gente precisa fazer essa autoanálise. Como eu estou sendo? Será que eu estou sobrecarregado? Isso é muito comum, e muito notório, porque muitas vezes nós nos sentimos entristecidos, cansados. Olha, eu estou cansado, tento de todas as formas, eu não consigo, exatamente porque nós estamos seguindo este mesmo exemplo, e Deus, então, Ele se apresenta como aquele Deus todo-poderoso, amigo, dizendo assim: venham a mim, traga os seus fardos. Então, Deus se apresenta também, eu gostaria que vocês colocassem como o manso e humilde de coração. Está aí uma dádiva que precisa ser tomada mesmo, pedir a Deus para receber. Na verdade, todos os dons, os frutos do Espírito, é uma dádiva de Deus, e a mansidão está entre os frutos do Espírito. É impossível, no nível que Jesus está propondo aqui, sermos mansos, a não ser que irmos a Ele e Ele nos conceder essas coisas. A religião, tudo que a gente fizer de bom no cristianismo, a gente tem que entender que é por mérito de Jesus, porque se não for, vai cair naquela questão de Isaías do trapo de imundícia. Então, a mansidão de Jesus que ele está se referindo, a palavra grega remete a um animal dócil, que é extremamente confiável e nunca vai machucar, o seu dono ou quem estiver perto. Então, perceba como o texto está sendo construído. Jesus começa vindo a mim, eu vou tirar seus fardos, eles são leves, eu vou ter um jugo para você, mas eu estou te ensinando, eu sou manso e humilde, eu vou te ensinar com paciência. Porque pensa, a história nossa como cristão é uma história de altos e baixos. Quantas quedas nós tivemos? E se Jesus não fosse o manso que ele está propondo aqui, quem de nós já estaríamos na sua presença ainda, Quantos de nós já não teríamos sido lançados fora há muito tempo? Mas é justamente a divindade de Deus tem um tipo de mansidão que as palavras humanas não comportam, Então é aqui que ele está falando assim: eu estou ensinando vocês, e eu vou fazer isso com paciência, mas aprendam de mim. Então ele está propondo que a gente tenha também mansidão com os outros e humildade também. A partir desse relacionamento com Ele. E eu gostaria que você pudesse colocar também, e o nosso guia de estudo até faz esse paralelo de Jesus com Moisés, mas eu achei uma pergunta interessante: como a Bíblia define a mansidão e a humildade que nós precisamos aprender? É algo muito interessante, porque o próprio texto, o guia nos conduz aqui a Mateus 5:5, 1 Pedro capítulo 3, verso 4, a Isaías 57, verso 15, e a gente vai percebendo, por exemplo, quando a gente abre a Bíblia, eu gostaria de convidá-lo, a abrir a palavra de Deus, aí no texto de Isaías capítulo 57, e o verso 15, olha só, que texto aqui importante, que é posto, para nós aqui através do guia. Isaías capítulo 57, o verso 15, lemos assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então veja que coisa interessante, esse é um dos sinais se estamos realmente na presença de Deus. Uma pessoa que anda na presença de Deus, uma pessoa que tem um relacionamento vívico com Cristo, naturalmente ele vai, como Wesley colocou, demonstrar em sua vida naturalmente os traços do Mestre. Então, se você está caminhando com Jesus,
se você está caminhando com o Mestre, automaticamente nós vamos nos parecendo cada vez mais com Ele. Então veja, se Ele é manso e humilde, a partir do momento que eu estou me relacionando com Ele, caminhando com Ele na jornada cristã, pouco a pouco, os traços de caráter da minha vida, como orgulho, como egoísmo, como prepotência, como vaidade, a tendência é que esses traços vão sumindo para que eu me pareça mais com Cristo, né? Agora, se eu estou na caminhada cristã há tanto tempo, talvez há tantos anos, e os meus traços de caráter ainda permanecem os mesmos, se a minha personalidade ainda permanece a mesma, se eu me orgulho desses traços de caráter na minha vida, realmente, querido, né, querida, isso é uma reflexão para todos nós, devemos realmente considerar se estamos caminhando com Cristo ou se estamos caminhando sozinhos. Porque caminhando sozinhos, né, na religião, jamais conseguiremos desenvolver mansidão e humildade. São traços, né, realmente da habitação do Espírito Santo desenvolvendo em nós. E como o Gil colocou, e o guia veio trazendo também, Moisés é uma figura, né, de Cristo. Ele caminhava tanto, ele tinha uma comunhão tão próxima com Deus, que as características de Cristo passou a ser as características também de Moisés, né? É a paciência que Moisés teve com o povo, né? E é interessante, só para você complementar, e é interessante o que você colocou, que assim, isso deve nos levar a uma reflexão, né? A diferença entre você estar caminhando com Cristo ou você estar caminhando em uma religiosidade sozinho. Sabe, queridos? Porque a gente pensa o seguinte, eu estou na igreja, eu estou caminhando com Cristo, mas nem sempre eu estou errado. Nem sempre. Eu posso estar na igreja, eu posso estar desenvolvendo as atividades da igreja e não estar com Cristo. E esse é o grande problema, e exatamente eu penso que é o que a lição quer nos trazer, essa reflexão. Será que eu estou andando com Cristo? Porque quando eu ando com Cristo, há uma transformação em mim. Se eu ando com Cristo, se eu digo que ando com Cristo e tenho estado na igreja por 30 anos e não tenho visto nenhuma mudança, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, a gente precisa refletir. Nem sempre eu estando na igreja, nem sempre eu sendo membro de igreja, significa dizer necessariamente que eu estou andando com Cristo. Sabe, queridos? Então, esse é o convite que Cristo faz para nós, esse é o convite que Deus faz, né? Porque Ele se apresenta, eu gostaria que o Wesley já emendasse, né, na parte de quarta-feira, o nosso tempo está corrido aqui, porque Ele se apresenta também como um jugo suave, né? Eu gostaria que você pudesse complementar o que você estava querendo falar, mas que jugo suave é esse que Deus, então, Ele se apresenta? E o que seria isso? A nossa carne, né, a nossa natureza carnal, ela nos prega peças o tempo inteiro. E uma dessas peças é justamente a gente pensar que estar, e aí eu só vou continuar suas falas, é achar que eu estou seguro apenas tendo meu nome registrado no livro da igreja ou estar fazendo alguma atividade na igreja. E quando a Bíblia chama Cristo, Ele mesmo se proclama como humilde de coração, humildade é uma característica que você tem e você nunca quer aplausos pelos seus feitos, não precisa de tapa nas costas pelo que você faz por princípio. Tudo que você faz para Deus é um princípio por Deus. E tem um verso no Espírito de Profecia, que eu não lembro onde está, que diz assim: Cristo não se abatia com as críticas e nem se exaltava com os aplausos, porque Ele sabia quem Ele era. Então, quando Jesus se propõe e quando Ele diz que o fardo dele é leve, é porque Ele está propondo um método de salvação que é diferente de tudo que os judeus estavam experimentando naquela época, porque quase todo mundo, para o fariseu, estava fora do reino de Deus. E outra coisa interessante que você colocou, e seguir a Cristo, nem sempre você será aplaudido, muito pelo contrário, né? E a gente, e somente e aí vem a questão, é esse contato com Deus que alivia de fato a carga, porque nós somos seres humanos e humanamente as nossas emoções, às vezes a gente requer atenção, mas quando você vai a Cristo, Jesus coloca as nossas perspectivas no lugar certo, Ele alinha de novo. Por exemplo, você tem um dia ruim, você foi altamente criticado, você foi perseguido, e você quer jogar tudo para cima, tudo por alto. Aí você tem um momento a sós com Deus. Nesse momento a sós com Deus, o Espírito Santo vem, te acalma. O Espírito Santo de Deus vem, remove aquela dor, remove aquela angústia, e você volta a trilhar os caminhos de Deus.
E a leveza do fardo de Deus é desse constante estar com Deus, de Ele tirar, porque a gente vive em um mundo sobrecarregado de coisas ruins, não só externa, mas internamente dentro da igreja e dentro de nós mesmos. E se a gente não for a Cristo, e o verso 10 em João 10, capítulo 10, diz: sem mim não podeis fazer nada. A gente precisa levar isso em consideração, porque isso é a extrema realidade da vida e da jornada cristã. E talvez esse seja o nosso grande problema, né? Porque não importa se terás críticas ou aplausos, o importante é que você tem Deus. E quando você tem Deus, você está seguro e tranquilo de tudo. O problema é que a gente não se baseia no que a Bíblia nos apresenta e em Deus. E às vezes a gente fica esperando, né, o aplauso do outro, né, o bater do ombro. Olha como você está fazendo bem feito, parabéns, você é o cara. Mas a gente precisa entender que nem sempre vai ser assim. Mas eu gostaria que vocês pudessem aí estar, por conta do nosso tempo, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus, então, ele se apresenta como jugo suave e como fardo leve. Eu gostaria que vocês também pudessem colocar aqui como na prática nós podemos fazer isso. Eu vivo uma religião, eu vivo 30 anos na igreja, eu não sinto essa paz que vocês estão apresentando aqui. Como na prática eu preciso fazer isso? Aí a questão, né, de até uma citação que a própria lição já veio trazendo, né, semana anterior, a respeito de uma fala de Agostinho na Confissões, né? Ele diz assim: fizeste-nos para ti, e não encontrará a alma descanso enquanto não repousar nele, né? Então é isso, é a entrega completa, né, a Cristo, é a rendição do próprio eu à presença de Cristo, é a gente tirar pela graça divina esse peso de nossos ombros, de tentar alcançar a salvação por nossas obras, porque isso é impossível, e a gente aprender a descansar na graça divina. Tudo aquilo que compete à nossa salvação já foi providenciado por Jesus Cristo. E quando eu vejo aqui, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e a gente olha para a vida de Cristo, e a gente olha para a vida dos apóstolos, que foram os primeiros ouvintes dessas palavras, né, de Jesus, e como foi a vida deles, né? Qual foi o fim de cada um deles? Se a gente for ver, por exemplo, só João, o discípulo, né, não sofreu martírio, mas não foi por falta de tentativa. Todos os outros foram martirizados. Fio da espada, jogado do pináculo do templo, crucificado de cabeça para baixo, decapitado e por aí vai. Então assim, mas espera aí, Senhor, que tipo de leveza é essa que o Senhor está falando aqui? Mas sabe o que é que é? Sabe como é que eu enxergo essa leveza de Jesus? É o amor dele. Porque quando existe amor realmente em nosso coração, todas as coisas que antes pareciam ser difíceis ficam leves, ficam fáceis. Agostinho tem outra fala que diz assim: ame e faça o que quiser. Ou seja, o amor torna leve, o amor torna fácil todas as coisas. Mas quando a gente não ama, quando a gente não nutre o amor por Deus em nosso coração, então parece que as coisas da vida cristã são muito difíceis, sabe? São muito coisas que envolvem sacrifício. Mas quando a gente estuda o livro de Atos, aqueles que ouviram essas palavras de Jesus, eles julgavam com grande alegria o sofrer em nome de Cristo. Eles se alegravam, Paulo e Silas ali em Atos 16, cantando louvores a Deus na prisão, enquanto todos xingavam e resmungavam de sua sorte, eles estavam louvando a Deus, se alegrando. Então eu vejo essa leveza, é quando você entende que a sua vida na verdade não é sua, a sua vida na verdade é Cristo, e a vida só vai ter sentido na presença dele. É quando o amor de Cristo invade o ser, invade o coração, e não simplesmente religiosidade, não simplesmente práticas éticas, né, ou morais, mas é o amor de Cristo que precisa preencher, sabe? Então é isso que traz leveza, é isso que traz alegria, contentamento, porque não depende das circunstâncias que vivemos, depende daquele com quem nos relacionamos. Então a partir daí, tudo vai ter sentido. Se é para passar pelo fio da espada, se é para ser crucificado, se é para ser decapitado, não importa. O que importa é que minha vida é Cristo. Então é essa leveza que todo ser humano precisa sentir, né? Então, naturalmente, o amor coloca os limites entre aquilo que eu devo ou não fazer. Mas você acha que talvez isso seja uma falta de sinceridade do nosso relacionamento com Deus? Para a gente chegar a esse ponto de dizer, de ter esse relacionamento profundo com Deus, entregar todos os nossos fardos a Ele?
porque a gente já meio que mecanizou o nosso relacionamento com Deus, né, a nossa religiosidade, que talvez isso dificulta entregar os fardos a Ele, né, porque as nossas orações já são mecanizadas. Então Deus ele não vai ouvir a oração mecanizada. Então talvez falte em nós uma sinceridade de dizer: Senhor, eu não gosto do Senhor, eu não gosto de orar, eu não gosto de vir à igreja, é um exemplo que eu estou colocando aqui, e eu preciso que o Senhor coloque isso dentro de mim. Eu penso que talvez seja essa falta de sinceridade que nós precisamos ter com Deus. Eu gostaria que você fizesse as suas últimas considerações, Wesley. Uma grande questão das relações humanas, né? A gente estava conversando até mais cedo sobre isso, é que as nossas relações humanas, elas são pautadas muito por nós meio que teatrizamos a nossa vida. Nossas conversas são superficiais, às vezes os nossos relacionamentos são superficiais, e a gente estende isso para Deus. E a tragédia de um cristianismo superficial é porque você nunca desfruta da paz que você ouve tanto, e aí você se frustra. Tem muita gente frustrada nos bancos das igrejas, né? Mas eu não encontro essa paz. Eu não encontro essa paz. Então, a religião, não quero nem usar essa palavra religião, porque ela já tem uma conotação já muito pejorativa pela nossa cultura. Mas o nosso relacionamento com Deus, Jesus ele nos deu muitas formas de como fazer isso de forma mais natural. Quando Jesus fala assim: aprendei de mim, você vai ver Jesus tirando longos tempos para estar com Deus. Não para pegar um versículo bíblico em 30 segundos e já acordar saindo. Não existe meditação, não existe o agir do Espírito Santo numa situação dessa. E a gente não vai conseguir desfrutar de toda a plenitude de que o contato com Deus nos dá. Então, é ter tempo. Tempo com Deus vai revolucionar a sua vida, muito mais do que você vai estar preocupado com fazer ou não fazer coisas. Porque fazer e não fazer coisas fazem parte da religião, fazem parte do cristianismo. Mas como Tássio falou logo cedo, mas se a minha vida cristã se resume a fazer e não fazer coisas, eu sou o mais infeliz dos cristãos, porque isso não é a nota tônica do Evangelho. A nota tônica do Evangelho é salvação, restauração, glorificação. E isso a gente só consegue tendo tempo com Deus. E o que o mundo mais vai estar fazendo hoje é pegando o nosso tempo e a gente investindo o nosso tempo em coisas que são simplórias. Muito bem, amigos. O nosso tempo acabou, né, mas foi muito relevante todas as coisas que foram colocadas aqui. E eu aprendi uma coisa, certo? Wesley colocou aqui, o texto diz assim: aprendam de mim. O que é que Jesus fazia? São poucas referências que a Bíblia nos apresenta que Jesus estava no templo. Mas, assim, muitas referências mostram que Jesus estava em comunhão com o Pai. Então, talvez, queridos, nós precisemos, eu não estou dizendo com isso que você não tenha que vir à igreja, tá bom? Talvez o que nós precisemos é um relacionamento muito mais profundo com Deus, com mais sinceridade, certo? E é isso que Deus quer. O que é que você precisa fazer para entregar esses fardos? Aprender de Cristo. Conheça mais a Cristo, né? Veja o que Ele fazia, qual era o relacionamento que Ele tinha com o Pai, né? A Bíblia sempre colocava: de madrugada saía Jesus e ia para o monte orar, para ter um relacionamento profundo com o Pai. Que o Senhor, então, te abençoe e nos abençoe, para que, através dessa lição, nós possamos, de fato, descansar no Senhor, entregar a Ele os nossos fardos e encontrar essa paz que Ele quer nos dar. Talvez estejamos vivendo uma religião muito enfadada, uma religião de aparência, onde todas as pessoas olham para a gente e dizem assim: olha, muito bom, você é um cristão, um exemplo. Mas quando você olha para você mesmo, você sabe que não é dessa forma. E uma vez o professor falou uma coisa que eu achei muito interessante: às vezes nós, como cristãos, nós estamos muito preocupados com a nossa reputação e não com o nosso caráter. Quando, na verdade, nós precisaríamos estar preocupados com o nosso caráter, porque a nossa reputação é que os outros pensam de nós. O nosso caráter é o que Deus pensa, e Deus sabe de todas as coisas. Que o Senhor, então, em sua infinita misericórdia, possa, então, nos dar a sua bênção, e que, de fato, nós possamos sair, nesse momento aqui, abençoados e tendo essa consciência, não é isso, amigos? Tendo essa consciência de que nós precisamos ter essa paz. Tem estado na igreja há muito tempo e não tem se sentido feliz? Não tem sentido a presença de Jesus na sua vida? Esse é o convite que Jesus faz para você: venham a mim.
Vamos então nos colocar em pé e vamos encerrar com a oração. Eu gostaria de convidar o Wesley que pudesse encerrar com essa oração. Grandioso Deus, que privilégio nós estamos tendo e já tivemos de ter sido alcançado por esse Evangelho. Não sabemos quantas tentativas foram feitas e ainda estão sendo feitas a fim de nos aperfeiçoar na nossa vida cristã. Ainda, Senhor, temos muitos pontos frágeis em nossa vida espiritual e suplicamos que o Senhor possa tapar essas brechas, porque aquele que começou a obra, Ele há de terminá-la. E que nós possamos abrir o nosso coração e deixar a nossa porta aberta e escancarada para que o Senhor entre e faça morada. Aquelas pessoas que nos ouvem, que estão lutando com a vida sobrecarregada de pecados, de consciência culpada, que elas possam achar em Ti a solução para resolver os problemas dos seus fardos e de sua dor. Essas bênçãos nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: atento às oportunidades. Neste ano de 2020, estamos vivendo momentos muito difíceis diante da pandemia do coronavírus. As autoridades sanitárias solicitaram à população para ficar em casa e evitar qualquer tipo de contágio com a doença. Com o isolamento e o confinamento exigidos, alteraram muito as rotinas da igreja. As programações passaram a serem transmitidas pela TV e internet, para que os membros não ficassem sem o alimento espiritual. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora. Deus tem nos iluminado e motivado para continuarmos no cumprimento da missão. Temos nos adaptado às orientações de segurança. No primeiro momento, passamos a fazer os contatos, reuniões e aconselhamentos, com o uso das redes sociais e das plataformas de interação. Após alguns dias de quarentena, com a flexibilização das regras, obedecendo os protocolos de segurança, passamos a atender aos irmãos de uma forma mais próxima. Os cultos voltaram a ser presenciais, com um número reduzido de pessoas, mantendo o distanciamento entre elas e o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel. Atendendo à solicitação dos irmãos, tenho feito visitas em suas casas, mantendo-me do lado de fora. Conversamos, lemos a Bíblia e oramos por diferentes pedidos. Em situações especiais, tenho visitado famílias em suas residências, preparando pessoas para o batismo, estudando a palavra de Deus e orando com elas. Pouco antes de se iniciar essa pandemia, a nossa igreja viveu uma linda experiência missionária. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma imagem assustadora dos estragos da chuva em Planaltina. Gente, dá uma olhada o nível da água nessa rua de Planaltina. Realmente a situação muito triste, viu, Lília? Como vocês viram aí nas imagens, a situação foi tão grave que os moradores ficaram ilhados. Os bombeiros precisaram usar uma embarcação para poder levar essas pessoas para um lugar seguro, né? Teve morador que perdeu praticamente tudo, Lília. Uma pena, uma tristeza realmente. Segundo os bombeiros, cerca de 20 famílias perderam tudo. Nossa igreja não poderia ficar de braços cruzados diante daquela catástrofe. Rapidamente, entrei em contato com os líderes da igreja para fazermos uma pequena campanha para arrecadarmos alimentos e roupas. Fizemos um folder para colocar nas redes sociais e então assim começaram as primeiras doações. Eu conversei com meu patrão e falei sobre a nossa campanha na igreja. Ele ficou bastante interessado. Ele disse: eu acho que o meu pai vai poder ajudar vocês. Me manda as reportagens e tudo que você tem sobre o alagamento. Em seguida, ele me perguntou qual seria a necessidade mais urgente daquelas pessoas. Eu informei que eram alimentos e colchões. Na mesma semana, ele foi comigo pessoalmente à minha cidade e comprou 50 camas box de casal e 30 camas de solteiro. O proprietário da loja nos concedeu um grande desconto e ainda doou 80 travesseiros.
Distribuímos as camas e os travesseiros às famílias cadastradas e ainda entregamos uma grande quantidade de cestas básicas aos necessitados. Eu fiquei emocionada ao ver que quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele faz maravilhas por nosso intermédio. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Muito bem, queridos, estamos aqui de volta, para dar alguns recados importantes para a igreja. Nossos irmãos, nós estamos aí em um projeto no Primeiro Deus. Alguns irmãos, ou seja, a maioria já recebeu o livro, tá bom? Então, se você ainda não recebeu o livro, entre em contato conosco, com o nosso ancianato, para a gente providenciar esse livro e você está participando desse momento especial, um momento de comunhão com Deus. Não fique de fora desse projeto, tá bom? Eu gostaria que você pudesse aí, se você está em casa, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp que vai aparecer na sua tela, né? Eu quero receber o livro, eu quero participar dessa jornada, e então você vai receber esse livro para que você possa ter esse momento de comunhão com Deus. Nós vamos agora convidar as nossas crianças para que possam ficar atentas e nós teremos agora uma historinha muito especial para elas. Fala galera, beleza? Tudo certo por aí? Espero que sim. Você que está chegando já deixa o seu like, pois isso é muito importante para o nosso canal. Você já ouviu a frase quem não vive para servir, não serve para viver? Pois é, essa é a frase da minha mãe, pois fim de ano a casa enchia de parentes, tios, tias, primos e primas, todos vinham para aproveitar a praia. E a minha mãe não deixava ninguém sem fazer nada, todo mundo tinha que ajudar nas atividades da casa. Ô Pedro, menino, levanta do sofá, vai comprar o pão. Oxe, vir pra casa dos outros e não quer fazer nada, como é que pode? Tem que ajudar. As mãos dos sobrinhos ajudavam a tia a fazer as coisas na casa. Por falar nisso, ô Luísa, menina, levanta, minha filha, vai ficar dormindo o dia inteiro, tem banheiro pra limpar. Gente, vocês querem ficar na mordomia. Olha, aqui não é hotel, eu já falei. Oxe, eu já disse, todo mundo tem que ajudar, gente. Ajudar é algo muito importante, faz parte da vida. Tem gente que gosta muito de ajudar, dá para perceber isso no rosto da pessoa. Já tem outros que não gostam de ajudar, mas ajudar não é uma questão de gosto, e sim de obediência, pois Deus nos pede isso. E todas as vezes que nós ajudamos as pessoas, estamos servindo a Deus. Ajudar nos faz crescer espiritualmente. Ore pedindo a Deus que Ele mostre alguém que precisa de ajuda. E você não precisa fazer isso sozinho. Chame um amigo para que ele possa ajudar com você. Coloca aqui nos comentários o nome do amigo que vai ajudar com você. Surpreendeu nós dois, sabia? Quando você for servir, não faça de qualquer jeito. Não faça com má vontade. Não diga, de novo? Nossa, eu tô tão cansado. Muitas vezes, alguns desbravadores, quando os pais pedem algo, falam assim, tô indo, já vou. Ou então, depois eu faço e nunca faz. Ajude de boa vontade. Deus espera isso. Sabe, galera, existe algo que nós não podemos esquecer. As pessoas têm necessidades. Necessidade de alimento, de carinho, de atenção, necessidade de algo. E nós precisamos atender às necessidades das pessoas. Agora é o momento de compartilhar. Então, envie esse vídeo para um amigo que precisa de ouvir essa mensagem. Bíblia na mão, Mateus capítulo 20, verso 28, diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus passou a sua infância em Nazaré, um lugar muito simples. Na Bíblia tem até uma piada sobre Nazaré. Alguém disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já deu para entender como que era o lugar. Jesus era obediente aos seus pais. Jesus ajudava nas atividades do lar. Estava sempre disposto a ajudar as outras pessoas. Eu fico imaginando Jesus enquanto criança.
Ele se preocupava até com um pobre passarinho doente e também com idosos, famintos. Todos tinham necessidades e Jesus estava disposto a atender às necessidades das pessoas. Jesus cresceu no físico e intelecto. Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. As pessoas gostavam muito de ter Jesus por perto. Ele era amado por Deus. Na oficina de José, Jesus aprendeu um ofício. Ele era carpinteiro. Braços fortes, mãos calejadas. Enquanto trabalhava com o serrote e o martelo, José ensinava Jesus como ser um carpinteiro. Jesus não fazia as coisas com má vontade. Ele estava disposto a fazer o seu melhor e ficou conhecido como carpinteiro e também como filho do carpinteiro. A Bíblia deixa bem claro que Jesus crescia na mente, no físico e também diante de Deus. Jesus crescia espiritualmente. Sua mãe Maria lhe ensinava sobre trechos da Bíblia, lhe ensinava a respeito do amor de Deus e da missão que ele tinha para cumprir aqui nessa terra. A família guardava um segredo. Ninguém poderia saber que Jesus era exatamente o Filho de Deus, que ele era o Messias. Jesus era obediente aos seus pais aqui na terra, mesmo tendo uma filiação divina. Jesus estava sempre disposto a amar e cuidar das pessoas. Se liga, esteja sempre disposto a atender às necessidades das pessoas. Quando for servir, faça sempre o seu melhor. Não faça com má vontade, tá bom? É isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também ative o sininho das notificações. A gente se vê no próximo encontro. Até mais! Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, irmão, irmã. Desde já eu desejo para ti um feliz sábado e que a graça e que a paz do nosso Deus esteja presente aí com você, onde quer que você estiver nesse momento. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Após o livro de Obadias, a nossa reflexão nesse momento vai ser sobre o livro do profeta Jonas. Após o livro de Obadias e antes do livro de Miqueias, ele engloba aí uma seção de livros conhecida como os livros dos profetas menores. O título desse livro, ele vai receber o nome do seu principal personagem. Então, no livro de Jonas, Jonas ele é o principal personagem. E o seu significado do hebraico vem de pomba. Então, no hebraico, Jonas significa pomba. A autoria, embora o texto ele não deixe claro quem é que escreve o livro, acreditamos que tenha sido, sim, o próprio Jonas que relatou ali as suas experiências. E esse livro, Jonas, como nós falamos em outro momento, ele engloba os livros, os 12 livros dos profetas menores, que tem esse nome não por ser de menor importância, mas porque geralmente o seu ministério foi um menor período e porque também os seus livros possuem um menor tamanho. Então, desses 12 livros dos profetas menores, o de Jonas, ele é o único que é estritamente narrativo. Então, são alguns pontos introdutórios para a gente refletir. E antes agora de nós lermos o texto bíblico, eu gostaria de te convidar a, como você estiver, feche os seus olhos e ore comigo nesse instante. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque embora entre tantas circunstâncias que ainda têm nos impedido de estar na Tua casa, mesmo de forma virtual, o nosso coração nesse momento está completamente aberto e sensível para ouvir a Tua voz. Que de uma maneira muito especial, que possamos estar atentos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer neste momento. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar principalmente nos 3 primeiros versos do capítulo 1 de Jonas, e nós iremos também folhear a palavra de Deus
em alguns outros textos bíblicos, até para a gente compreender o contexto que o profeta Jonas ali estava vivendo. Vamos ler a partir do primeiro verso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, basicamente, o livro de Jonas, ele vem tratando sobre um chamado que Deus fez ao profeta para que ele pudesse pregar em uma cidade chamada Nínive. Gênesis capítulo 10, do verso 8 a 11, nos deixa ali claro que Nínive pertencia a um grupo de cidades assírias, e os assírios, eles tinham como hábito, tinham como costume adorar o sol, a lua, as estrelas. Então, o local o qual Deus estava enviando Jonas era um local que era conhecido por sua idolatria. E outro ponto muito interessante também é que o texto bíblico nos traz algumas expressões que nós encontramos paralelos, outras situações paralelas, semelhantes a essas, que utilizam termos muito similares. Então a gente vai compreender inicialmente qual era o contexto de Nínive, como Nínive estava, e posteriormente a gente vai entender e vamos fazer também comparações com outras sociedades, com outras cidades, que existem comparações nas escritas. Nós iremos perceber que são situações muito semelhantes. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre Nínive, eu te convido agora a avançar um pouquinho a sua Bíblia no livro do profeta Naum. Você está no livro de Jonas, depois de Jonas vem Miqueias, e depois de Miqueias vem o livro do profeta Naum, e nós iremos ler dois textos que está escrito no capítulo 3, onde Naum vem trazendo um pouquinho de como estava a cidade de Nínive. Nós iremos ler dois versos do capítulo 3. Você já encontrou? Depois de Jonas, vem Miqueias, depois vem Naum. No terceiro capítulo, nós iremos ler primeiro o primeiro verso e depois o verso 19. Olha o que diz o verso 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Ou seja, uma cidade sanguinária, uma cidade onde a mentira e o roubo já fazia parte dela. Agora olha o que diz o verso 19. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Perceba, sobre quem não passou continuamente a sua maldade. Uma cidade sanguinária, imoral, cheio de mentiras e cheia de maldades. E agora nós iremos fazer comparações entre Nínive e outras sociedades e cidades que a Bíblia nos traz, que estava vivendo ou que viveu situações muito semelhantes a desta cidade. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 18. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Nós iremos ler dois versos, o verso 20 e o verso 21. Gênesis,
capítulo 18, versos 20 e 21. Você já encontrou? Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18, no verso 20 e 21. Olha o que está escrito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Aí o verso 21 diz, descerei, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Perceba que nós lemos que Nínive, a sua maldade estava subindo até o Senhor. E aqui é nos dito que a maldade, o clamor na cidade de Sodoma e de Gomorra também tinha subido, também estava subindo ao Senhor. E o capítulo 19 de Gênesis nós não iremos ler, mas o capítulo 19 acontece uma situação onde 2 anjos são enviados à casa de Ló para informá-lo sobre a iminente destruição de Sodoma. Então perceba, esse relato de Gênesis 18, onde diz que a maldade estava se multiplicando, que a violência estava se multiplicando, que esse clamor estava subindo aos céus, foi logo um pouquinho antes desses anjos terem sido enviados à casa de Ló para anunciar da iminente destruição de Sodoma. Agora volta um pouquinho a Bíblia, no capítulo 6 do mesmo livro de Gênesis. No mesmo livro, Gênesis 6. Gênesis 6 vem trazendo sobre a corrupção do gênero humano. O verso 5 do capítulo 6, ele diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí o verso 11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Perceba, uma sociedade que era continuamente má, uma sociedade que também era cheia de violência. Então perceba que o estado de Nínive era muito similar à cidade de Sodoma e de Gomorra e o gênero humano como um todo na geração de Noé. E se nós vamos ler o verso 3 do capítulo 6, olha o que diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Noé foi levantado, o único homem justo, íntegro, temente a Deus daquela sociedade tão corrupta. Um dos únicos, melhor dizendo, justo, íntegro, que achou graça aos olhos de Deus. Noé foi utilizado por Deus para pregar as últimas mensagens de advertência para aquele povo. A porta da graça para aquelas pessoas já estava prestes a se fechar. E você pode estar se perguntando, mas 120 anos ainda era muito tempo, a porta da graça não estava assim tão prestes a se fechar. Eu te digo que estava, porque a longevidade da sociedade da época de Noé, ela nem de perto se compara com a longevidade dos dias atuais. Para você ter ideia, o capítulo 5 de Gênesis nos traz que Metusalém, ele viveu 969 anos. 120 anos não corresponde nem a 20% de uma expectativa de vida que geralmente era de 900 para cima. E Noé foi levantado para pregar a última mensagem
de advertência. Os anjos foram enviados para pregar uma mensagem para Ló e para que os seus familiares deixassem aquela cidade, caso contrário, eles iriam perecer. Jonas foi levantado para pregar uma mensagem a uma cidade completamente corrompida e que já estava prestes a ser destruída. A porta da graça para a cidade de Nínive já estava prestes a se fechar. E a Bíblia nos mostra que a porta da graça irá se fechar um pouco antes da volta de Jesus, quando aquele que é justo continuará na prática da justiça e aquele que é perverso continuará na prática da perversidade. Talvez eu esteja falando para alguém, talvez você, meu querido amigo, irmã, talvez você tenha esteja brincando com a misericórdia de Deus. Eu não sei quantos apelos você já ouviu. Não sei quantas vezes Deus já apelou ao seu coração, clamando para que você tome uma decisão ao lado dele. Talvez eu esteja falando para alguém que já vem na igreja há muito tempo, mas que ainda nunca tomou a decisão do batismo. A palavra nos diz que aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Talvez eu esteja falando para alguém que já se acostumou a vir à igreja e a rejeitar os apelos que os servos de Deus têm insistido para que você tome uma decisão ao lado de Jesus. Nós não temos controle do tempo, nós não sabemos quando a porta da graça vai se fechar para nós. E por que eu digo isso? Porque nós falamos que a porta da graça vai se fechar antes de Jesus voltar, mas pode ser que se não estivermos vivos para contemplarmos ali os últimos eventos, embora muitos deles já estejam ocorrendo, a morte também, para aqueles que morreram, não há mais como mudar aquilo que eles tiveram, aquilo que eles decidiram em vida. O tempo não nos pertence, nós estamos aqui hoje, não sabemos se estaremos amanhã. E ao me recordar sobre isso, sobre a brevidade, sobre a fragilidade da vida, eu me recordo, certa vez eu fui pregar em uma igreja, e naquela igreja tinha um jovem que é aparentemente mais novo do que eu, um jovem muito envolvido com as coisas de Deus, um jovem muito atuante na igreja. E que nós sabemos, nós que já somos batizados, que estamos há mais tempo na caminhada, nós sabemos que estar na igreja não significa necessariamente que estejamos em Cristo. Embora estar em Cristo nos levará a estar na igreja, nos levará a congregar. E naquele momento, eu me recordo que eu fiz um apelo para a igreja de santificação, um apelo para a igreja de colocar suas vidas nas mãos de Deus. E 3 semanas depois, era um sábado, se eu não me engano foi entre 2 a 3 semanas depois, eu recebi a notícia de que aquele jovem que tinha algum dos seus familiares envolvido com droga, acabou sendo injustamente morto. Aquela mensagem foi uma das últimas que ele escutou. Nós não sabemos qual será o último apelo que Deus está fazendo e que Deus fará aos nossos corações. Por isso, meu apelo a você, se você ouvir a voz do Senhor, nesse momento, decida-se ao lado dEle. Eu não sei o que é que tem te impedido de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Não sei quais são os empecilhos que Satanás tem colocado na sua mente para te impedir de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Talvez ele esteja te dizendo, antes de você ir para Cristo, você precisa abandonar esse pecado, você precisa abandonar aquele, mas não existe poder
no próprio homem para se libertar das suas iniquidades. O único que nos liberta de toda a perversidade que há em nós é Cristo. Por isso eu te convido a ir para Cristo nesse momento, como você estiver. Entre em contato conosco, nós teremos a felicidade de te dar um estudo bíblico, de estudar a Bíblia com você. Mas não protele uma decisão que precisa ser tomada imediatamente. Hoje é o momento de nós tomarmos uma decisão ao lado de Deus. Agora eu te convido a retornar comigo no livro do profeta Jonas. Retorne comigo, que nós iremos agora meditar um pouquinho mais no que os versos seguintes vêm a nos dizer. Jonas, no verso 3, vai ser o tema da nossa reflexão nesse momento. Deus tinha pedido que Jonas se disposse, levantasse e fosse para onde ele estava mandando. Mas olha o que diz o verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas se levantou, não para seguir a Deus e a sua vontade, mas para fugir da presença de Deus. Para você ter uma ideia, onde Jonas estava, para ele ir para Nínive, ele precisaria percorrer em torno aí de uns 600 a 800 quilômetros. Agora, para Tarsis, e Nínive estava ao leste de onde Jonas estava, mas para ele ir para Tarsis, ele iria percorrer aproximadamente 4.500 quilômetros a leste. Jonas se levantou e se dispôs, não para ir ao encontro de Deus e para o centro da sua vontade, mas para ir longe, fora, distante da presença de Deus. Talvez eu esteja falando para você que Deus tem te clamado para que você siga os caminhos que Ele quer para a sua vida. Deus, Ele quer a sua felicidade. Deus quer o seu bem, mas só seremos verdadeiramente felizes quando permitirmos que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, ele discorre ali sobre o sentido da vida, sobre o verdadeiro deleite e regozijo da vida. E ele faz uma grande reflexão sobre propriedades, recursos, trabalho. E a conclusão que ele chega é que o homem ele deve sim se deleitar daquilo que ele trabalhou, embora saibamos que tudo que nós obtemos, tudo que nós temos, que nós somos, é porque Deus assim nos concedeu. Inclusive a força para trabalhar, a saúde para trabalhar. Se nós trabalhamos, temos condições de captar recursos, é porque Deus assim os permite. É porque Deus que nos dá esse recurso. Mas Salomão ele conclui dizendo que percebeu que tudo isso, essa alegria, vinha das mãos de Deus. E ele conclui no capítulo 2, verso 25 de Eclesiastes: pois separado deste, quem pode comer e quem pode se alegrar. Distante da vontade de Deus, quem pode verdadeiramente se alegrar? Distante dos planos de Deus, quem verdadeiramente pode se alegrar? Agostinho, em um livro conhecido como Diálogo sobre a Felicidade, ele vem levantando diversos questionamentos sobre a verdadeira felicidade. E ele pergunta: é possível alguém ser verdadeiramente feliz
se a sua felicidade estiver em algo que é circunstancial? Exemplificando, alguém pode ser verdadeiramente feliz se a sua felicidade está nas suas riquezas? Ele responde não. Por quê? Porque quando nós colocamos a nossa felicidade naquilo que é circunstancial, pode vir alguma adversidade da vida, nos tirar aquilo e perdermos a nossa felicidade. E é interessante que muitas vezes não precisamos nem perder para estarmos infelizes. O próprio temor de perder aquilo já gera uma insatisfação e uma inquietação. Logo, ele chega a dizer: para sermos verdadeiramente felizes, precisamos colocar a nossa felicidade naquilo que é eterno. E ele lança uma pergunta: Deus é eterno? E naquele momento, os que estavam naquele diálogo com ele se levantam e dizem sim. E Agostinho conclui: logo, feliz é aquele que tem a Deus. Você quer ser verdadeiramente feliz? Permita que o Senhor te conduza. Você quer verdadeiramente ser feliz na sua essência? Permita que essa palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. É momento de nós deixarmos de nos conduzirmos por nós mesmos e permitirmos que Deus nos conduza por meio da sua palavra e do seu Espírito. E Deus nos diz isso, não por forma arbitrária, mas porque Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa felicidade. Talvez eu esteja falando para alguém que tem caminhado por caminhos, por veredas distantes de Deus. Deus nesse momento te convida para, independente de qual trajeto você estiver, que você retorne ao Senhor. Permita que Ele conduza a sua vida, permita que Ele abra, endireite as suas veredas, para que nós possamos trilhar o caminho da salvação, que é o caminho da verdadeira felicidade. E tem uma coisa que me espanta, que me faz muito refletir sobre a vida de Jonas, é porque quando Jonas, ele se dispõe não para servir a Deus, mas para ir distante da presença de Deus, Jonas, ele pega um navio para ir para Tarsis, mas é nos dito que ali sobreveio tamanha tempestade, o vento estava muito grande, a embarcação estava prestes a naufragar, e a Bíblia nos diz que Jonas estava dormindo profundamente. Pessoas estavam prestes a perecer, porque Jonas tinha negligenciado o chamado de Deus para a sua vida, e Jonas simplesmente estava dormindo. As pessoas da embarcação estavam a perecer, as pessoas de Nínive estavam a perecer, e Jonas estava dormindo. E sabe por que Jonas estava dormindo? Porque Jonas foi para longe da presença de Deus. Jonas foi para distante da presença de Deus. E talvez eu esteja falando para alguém que há tempos, há anos talvez esteja na igreja, mas a gente precisa compreender que é uma verdade muito dura. Estar na igreja não quer dizer necessariamente que eu esteja em Cristo. Embora, como nós falamos anteriormente, estar em Cristo vai nos levar a congregar. Estar em Cristo vai nos fazer buscar uma igreja que esteja de acordo com a sua palavra. Mas não nos confundamos. Estar na igreja não quer dizer que estejamos passando por uma experiência de santificação. E sabe o que a história de Jonas nos mostra? Que se nós estamos dormindo, enquanto existem pessoas aí fora que estão a perecer, pessoas que estão querendo esperança, pessoas que estão clamando por esperança, e se nós estamos dormindo, nós estamos completamente alheios à necessidade dessas pessoas, é porque nós estamos longe de Deus. Se estamos indiferentes à perdição de multidões, de jovens, de adultos, de idosos, que estão a acontecer mundo afora, estamos indiferentes, é porque talvez estejamos na igreja, mas nunca verdadeiramente estivemos em Cristo. Ellen White chega a dizer
no livro Caminho a Cristo, se eu não me engano, na página 67 ou 68. Ela diz: assim que alguém se achega a Cristo, nasce no seu coração o desejo de mostrar a outros o precioso amigo que encontrou em Jesus. Perceba que ela não diz assim que alguém se batiza, embora para muitos a experiência do batismo se é igual ao momento em que se chegou até Cristo, coincide, é o mesmo momento. Mas ela diz assim que alguém se achega a Cristo. O que isso significa? Posso ter passado pelas águas batismais, mas talvez nunca tenha estado em Cristo. Isso fica claro na experiência da igreja primitiva. Atos capítulo 4 nos mostra quando Pedro e João, que estavam presos por pregar a respeito de Jesus, passaram a noite na prisão e eles foram levados à presença de autoridades religiosas. O verso 20 do capítulo 4, eles dois declaram: pois nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Eles estavam dizendo: aquilo que nós vimos em Jesus, aquilo que nós desfrutamos da sua companhia, foi tão maravilhoso que diante daquilo é impossível ficar calado. É impossível ficar alheio, ficar indiferente a essas multidões que têm perecido sem esperança, se eu conheço Cristo, que é a verdadeira esperança. E talvez eu esteja falando para alguém, algum irmão, que tem estado completamente indiferente. Há tantas pessoas, multidões que têm clamado por esperança. O convite é que ainda há esperança para nós se estivermos nessa situação. E você quer ver? Vá no capítulo 3. Olha o que diz o primeiro verso. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Talvez eu esteja falando para alguém que rejeitou o chamado de Deus em um primeiro momento. Mas Deus, ele te convida, Deus, ele apela uma segunda vez. Deus, ele está levando a palavra dele mais uma vez até ti, para que você possa permitir que os planos de Deus se cumpram em sua vida. Perceba que Deus, ele não expõe os erros de Jonas. Deus, ele não esfrega na cara aquilo que Jonas fez, os erros, não. Simplesmente a Bíblia nos diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Talvez eu esteja falando para alguém que Deus tem falado por uma segunda vez até ti. Talvez você tenha rejeitado o chamado de Deus para a sua vida. Talvez você esteja sendo simplesmente um consumidor de culto e não um verdadeiro adorador. Nós corremos esse risco. Mas Deus, ele te convida e te chama para uma segunda vez, para que você se coloque à disposição para que ele cumpra a vontade dele em sua vida. Eu não sei de qual igreja você faz parte, se você já é um membro batizado. Não sei qual é a sua realidade, mas eu te convido, procure o líder da sua igreja, se coloque à disposição para a obra do Evangelho. Mas, acima de tudo, o segredo disso é vá até Jesus. Vá até Cristo, porque se nós não estamos com desejo de pregar sobre Cristo, é porque nós nunca vivenciamos uma verdadeira comunhão e relacionamento com Ele. Por isso, antes de você ir falar com o seu líder, que você deve fazer sim, vá até Cristo. Porque uma vez em Cristo, assim como Pedro e João, você não poderá deixar de falar daquilo que você ouviu e daquilo que você viu no seu relacionamento com Jesus. Eu gostaria de te convidar essa noite. O meu apelo vai para dois tipos de irmãos e irmãs. O primeiro, aqueles que talvez nunca tenham tomado firmemente uma decisão ao lado de Jesus. Aqueles que talvez estiveram rejeitando por tantas vezes o apelo de Deus para se entregar completamente a Cristo. Eu te convido a você tomar a decisão ao lado de Jesus nesse momento. Se você ainda não tem tomado um estudo bíblico, entre em contato conosco. Nós teremos o prazer e a felicidade de estudar a Bíblia com você. E se talvez esteja falando para alguém que já está tomando um estudo, Deus já tem apelado ao seu coração por meio do Espírito,
que você precisa se entregar a Ele por meio das águas batismais, entre em contato conosco, que nós teremos o prazer e a felicidade de marcar a sua cerimônia do batismo. Mas talvez eu também esteja falando para alguém, para algum irmão ou irmã que está há muito tempo dentro da igreja, mas que talvez nunca tenha desfrutado de um verdadeiro relacionamento e comunhão com o Senhor. De alguém que não tenha anunciado as boas novas, porque talvez essas novas nem sejam tão boas em sua vida. Mas Deus, Ele te convida para você se relacionar verdadeiramente com Ele. Deus, Ele te convida para você manter uma comunhão muito íntima com Ele. Porque uma vez tendo comunhão com Cristo, você não poderá deixar de falar daquilo que você viu e daquilo que você ouviu. Que Deus, Ele te abençoe. Que a graça de Cristo esteja sendo derramada abundantemente sobre a sua vida. Vamos orar para a gente encerrar esse momento? Senhor nosso Deus, ao meditarmos sobre a história do profeta Jonas, nós refletimos que para aquela cidade a porta da graça estava prestes a se fechar. Talvez, ó Deus, a porta da graça esteja prestes a se fechar para muitos de nós. Que talvez estejamos rejeitando o apelo após apelo do Senhor para transformarmos e para nos santificarmos na Tua presença. Ó Senhor, tenha compaixão e tenha misericórdia de nós. Que o Espírito do Senhor possa estar sendo derramado sobre forma abundante em nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito do Senhor possa nos levar, ó Deus, a aproveitar as oportunidades que nos estão sendo concedidas para entregarmos-nos completamente ao Senhor e à Tua obra. Toma também, Senhor, de uma maneira muito especial, muitos de nós, batizados talvez há anos, mas, ó Deus, que não tem tido prazer em divulgar a Tua palavra, não tem tido prazer em viver pelo Senhor. E refletindo sobre a Tua palavra, ó Deus, nós compreendemos que o problema não está na ação, mas no que, de fato, gera a ação. E nós percebemos que essa negligência, esse sono profundo, é porque talvez muitos de nós, embora estejamos na igreja, tenhamos estado completamente longe do Senhor. Por isso, ó Pai, nós nos entregamos a Ti onde nós estamos. Nós nos entregamos com esse coração falho e pecador como temos. E pedimos que o Senhor possa realizar uma obra maravilhosa em nossas vidas. Renova-nos, reaviva-nos, restitui em nós a alegria da salvação e preenche-nos com a Tua palavra. Esse é o nosso clamor. Nós nos entregamos a Ti e fazemos isso, não fiados em nossa própria justiça, porque elas são como trapos de imundície, mas confiantes na Sua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele te conceda um restante de sábado na presença dEle. E nós nos vemos em breve, se Deus assim permitir.